Olá, seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco para um momento de reflexão e fortalecimento espiritual. Antes de começarmos, quero que você respire fundo e sinta a presença daquele que te criou. Independentemente do que você esteja enfrentando hoje, saiba que não é por acaso que este vídeo chegou até você. Existe uma mensagem de esperança que precisa tocar o seu coração. Hoje, vamos falar sobre uma verdade que muitas vezes esquecemos no barulho da rotina. O amor de Deus está te sustentando. Muitas vezes, olhamos para as nossas vidas e vemos apenas os desafios, as contas a pagar, os problemas de saúde ou as crises nos relacionamentos. Mas, se você parasse por um segundo para olhar para trás, perceberia que sobreviveu a 100% dos seus dias difíceis. Isso não foi sorte, não foi apenas a sua força de vontade. Foi a mão invisível de Deus servindo de alicerce quando o chão parecia sumir. A Bíblia nos diz, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Pare um pouco e medite nessas palavras. O Criador do Universo está dizendo pessoalmente para você que Ele é o seu sustento. Ele não prometeu que o mar não estaria agitado, mas prometeu que o barco não afundaria, pois Ele está no comando. O sustento de Deus não se manifesta apenas em grandes milagres visíveis aos olhos do mundo. Muitas vezes, Ele está no fôlego de vida que você recebeu ao acordar hoje. Está na força inesperada que surgiu quando você achou que não conseguiria sair da cama. Está na palavra de um amigo, em um versículo que saltou aos olhos ou no silêncio que traz paz em meio ao caos. Para católicos e evangélicos, a certeza é a mesma. Deus é Pai, e um Pai zeloso não abandona o Filho no momento da provação. Ele é o Deus de toda consolação, que nos abraça quando o mundo nos rejeita. Às vezes, a sensação de cansaço é tão grande que pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, muitas vezes o silêncio é o período em que Ele está trabalhando nos detalhes que ainda não podemos ver. O sustento divino é como a raiz de uma árvore. Ninguém a vê, mas é ela que garante que a árvore permaneça de pé durante a tempestade. Você é essa árvore. E o amor de Deus é a raiz que te nutre e te segura com firmeza. Não importa o tamanho do vento que sopra lá fora, o que está te segurando por baixo é muito mais forte do que o que te ataca por fora. Pense nas vezes em que você achou que seria o fim. Lembra daquela porta que se fechou e você não entendeu o porquê? Naquele momento, o sustento de Deus estava se manifestando através do livramento. Lembra daquela provisão que chegou na hora exata, quando o prazo estava vencendo? Ali estava a mão do Senhor. O amor de Deus é persistente. Ele não desiste de você mesmo quando você desiste de si mesmo. Ele conhece cada uma das suas lágrimas e sabe o nome de cada uma das suas preocupações. Nada passa despercebido pelos olhos dele. Nesta jornada de fé, precisamos aprender a descansar no cuidado de Deus. Descansar não significa ficar parado, mas sim agir com a certeza de que o resultado final pertence ao Senhor. Quando entendemos que o amor de Deus nos sustenta, paramos de carregar o peso do mundo nas costas. Esse peso não é seu. Você não foi feito para carregar fardos pesados sozinho. Jesus nos convidou a entregar a Ele o nosso cansaço, prometendo que o seu fardo é leve. Que possamos, agora, abrir o coração para entender a profundidade desse amor que nos mantém vivos e esperançosos. Continuando nossa reflexão, precisamos entender que o sustento de Deus não é uma blindagem contra as dificuldades, mas uma garantia de que as dificuldades não terão a última palavra. Muitas vezes, a nossa alma clama por alívio imediato, pedindo que a dor cesse ou que o problema desapareça num estalar de dedos. Mas o amor de Deus é sábio. Ele sabe que é no fogo que o ouro é refinado. Ele te sustenta enquanto você atravessa o vale, segurando sua mão com tamanha firmeza que, mesmo que você tropece, não chegará a cair definitivamente. O sustento divino é a força que te permite continuar caminhando quando a lógica humana diz que você deveria desistir. Imagine um pai ensinando um filho a andar. O pai não carrega o filho no colo o tempo todo, pois sabe que o filho precisa aprender a dar os próprios passos. No entanto, o pai está sempre por perto, com os braços estendidos, pronto para amparar a criança ao menor sinal de queda. É exatamente assim que o Senhor faz conosco. Ele nos dá autonomia para crescermos, mas o seu amor é a rede de proteção que nos envolve. Em cada decepção amorosa, em cada perda financeira, em cada luto que parece tirar o nosso chão, o amor de Deus se manifesta como um bálsamo que cura as feridas invisíveis da alma. É um amor que não nos julga pelas nossas falhas, mas nos restaura para um novo propósito. Muitas vezes, a nossa visão é limitada pelas circunstâncias.
Olhamos para a parede à nossa frente e achamos que é o fim do caminho. Mas, para Deus, essa parede é apenas uma curva. O sustento dele nos dá a visão da fé, aquela que nos permite ver além do óbvio. É a fé que nos faz enxergar a provisão onde o mundo vê escassez. É a fé que nos faz sentir paz enquanto a tempestade ruge do lado de fora. Esse sentimento não vem de nós, ele vem do alto. É o Espírito Santo soprando esperança em nossos ouvidos e sussurrando que o Pai está no controle de tudo. Não se sinta culpado se, em algum momento, você se sentiu fraco ou sem fé. Até os grandes heróis da Bíblia tiveram seus momentos de desânimo. Elias quis desistir, Pedro sentiu medo ao caminhar sobre as águas, e muitos outros questionaram o tempo de Deus. O diferencial desses homens não foi a ausência de medo, mas o fato de que, em meio ao medo, eles se agarraram ao sustento do Senhor. Se hoje você se sente esgotado, saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. É quando reconhecemos que não podemos fazer nada por nós mesmos que abrimos espaço para que o milagre do sustento divino aconteça de forma plena em nossas vidas. Deus está usando este momento agora para renovar as suas forças. Ele quer que você saiba que os seus dias de luta têm data para acabar, mas o seu amor por você é eterno. Não permita que a ansiedade roube a sua paz. A ansiedade tenta nos fazer viver um amanhã que ainda não chegou, mas o sustento de Deus é para o dia de hoje. Como o maná que caía do céu para o povo no deserto, a graça de Deus é renovada a cada manhã, na medida exata para o que você precisa enfrentar hoje. Confie que o que falta em suas mãos sobra nas mãos daquele que te sustenta. Se esta mensagem está tocando seu coração e trazendo paz para sua alma, não guarde esse sentimento apenas para você. Deixe o seu like neste vídeo, pois isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante e deve chegar a mais pessoas que estão precisando de sustento emocional e espiritual. Aproveite também para escrever nos comentários a frase: "O Senhor é o meu sustento". Ao escrever, você está declarando essa verdade sobre a sua vida e fortalecendo a sua própria fé. E, se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que parece estar perdendo as forças, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, um pequeno gesto de compartilhar uma palavra de fé pode ser a resposta de Deus para a oração de alguém. Vamos espalhar essa corrente de amor e esperança, mostrando ao mundo que ninguém está sozinho quando o amor de Deus está presente. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade não é enfrentar a batalha, mas sim suportar o silêncio que parece vir do céu enquanto lutamos. O silêncio de Deus é uma das provas mais profundas da nossa confiança. Quando clamamos e não ouvimos uma resposta imediata, a nossa natureza humana tende a interpretar isso como abandono. No entanto, o amor de Deus que te sustenta é um amor que também trabalha no silêncio. Pense no agricultor que planta semente na terra. Durante semanas, nada parece acontecer na superfície. Não há brotos, não há flores, não há frutos. Mas, debaixo da terra, no escuro e no silêncio, a vida está explodindo. As raízes estão se aprofundando para que, quando a árvore crescer, ela suporte o peso dos frutos. O sustento de Deus em sua vida funciona da mesma forma. Nos períodos em que você sente que nada está mudando, é exatamente ali que Deus está fortalecendo as suas raízes espirituais. Ele está preparando o seu caráter para receber a bênção que está por vir. Se a bênção chegasse antes da maturidade, ela poderia te destruir em vez de te edificar. Por isso, o amor dele se manifesta também na espera. O sustento não é apenas dar o que pedimos, mas manter a nossa estrutura firme enquanto ele prepara o melhor para nós. Deus nunca se atrasa. Nós é que, às vezes, estamos apressados demais para entender o tempo perfeito da eternidade. Lembre-se da história do povo no deserto. Eles caminharam por 40 anos. Durante todo esse tempo, as suas sandálias não se gastaram e as suas roupas não apodreceram. Isso é sustento sobrenatural no cotidiano. Às vezes, esperamos que o sustento de Deus venha como um raio do céu, algo espetacular e estrondoso, mas ele acontece no detalhe, naquele dinheiro que sobrou no fim do mês de forma inexplicável, naquela saúde que se manteve firme apesar do cansaço, naquela paciência que você teve com alguém que testou seus limites. O amor de Deus é prático. Ele se importa com a sua dor de cabeça, com a sua preocupação com os filhos e com a incerteza sobre o futuro profissional. Você pode se perguntar: se Deus me sustenta, por que ainda sinto medo? O medo é uma reação humana, mas a fé é uma decisão espiritual. Ter medo não significa que você não tem fé, significa que você é humano. O sustento de Deus entra em cena justamente para que o medo não te paralise. Quando o medo bater à sua porta, deixe que a fé atenda. Diga para suas preocupações que você tem um Pai que é dono de todo o ouro e de toda a prata, e que Ele prometeu suprir cada uma das suas necessidades segundo as suas riquezas em glória.
O amor de Deus é o antídoto para o desespero. Ele traz a clareza mental necessária para tomarmos decisões acertadas em meio ao caos. Olhe para a natureza ao seu redor. Jesus nos ensinou a observar as aves do céu e os lírios do campo. Eles não semeiam, não colhem e não guardam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os sustenta com perfeição. Se Deus cuida de um pequeno pássaro que hoje existe e amanhã não mais, quanto mais Ele cuidará de você, que foi feito à sua imagem e semelhança. Você tem um valor inestimável para o Criador. O amor dele por você foi selado com um sacrifício de entrega total. Esse amor é o que mantém as batidas do seu coração e o brilho nos seus olhos, mesmo quando as lágrimas tentam embaçar a sua visão. Este sustento divino também se manifesta através das pessoas que Ele coloca em nosso caminho. Deus usa mãos humanas para estender o seu amor. Aquele abraço que você recebeu quando estava triste, aquela ligação que chegou no momento em que você se sentia sozinho, aquela mensagem de encorajamento, tudo isso são extensões do braço de Deus alcançando a sua vida. Ele conhece a nossa necessidade de comunhão e de apoio mútuo. Por isso, nunca subestime o poder de uma comunidade de fé, seja ela na paróquia ou na congregação. Somos o corpo de Cristo na terra, e o sustento dele flui através de cada um de nós para fortalecer o irmão que está ao lado. Muitas vezes, o cansaço que sentimos não é apenas físico, mas um cansaço da alma. É aquela sensação de que esgotamos todos os nossos recursos internos e que não temos mais nada para oferecer. Se você se sente assim hoje, como se estivesse vivendo no modo de sobrevivência, saiba que o amor de Deus é a fonte de renovação que nunca seca. Ele não apenas nos sustenta para que não caiamos, mas Ele nos restaura para que possamos voar novamente. O profeta Isaías nos deixou uma promessa poderosa sobre isso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Observe que a promessa não diz que as dificuldades desaparecerão, mas que a sua força será renovada. O sustento de Deus é como um combustível espiritual que é injetado no seu coração exatamente quando seu reservatório chega ao fim. Deus sabe o limite da sua resistência. Ele não permitirá que você seja provado além do que pode suportar. Se a carga parece pesada demais agora, é porque o Senhor está prestes a manifestar uma força em você que você nem sabia que existia. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta com maior clareza. Quando paramos de tentar resolver tudo com o nosso próprio braço, damos espaço para o braço forte do Senhor agir por nós. O amor de Deus que te sustenta também é um amor que cura as feridas do passado. Muitas vezes, o que nos impede de sentir o sustento de Deus no presente são os pesos que carregamos de ontem. Mágoas, traumas, culpas e arrependimentos funcionam como âncoras que nos prendem ao fundo do mar. Mas o amor divino é libertador. Deus te convida a soltar essas amarras. Ele te perdoa, Ele te limpa e Ele te diz: filho, levante a cabeça. O seu passado não define o seu futuro, pois o meu amor te sustenta hoje para um novo tempo. Não permita que as vozes da acusação falem mais alto do que a voz do Pai, que te chama de amado e escolhido. Pense na história de Pedro, quando ele começou a afundar no mar da Galileia. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre o impossível. No momento em que ele desviou o olhar para o vento e para as ondas, ele começou a submergir. Mas o que aconteceu em seguida é a imagem perfeita do sustento de Deus. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus não esperou Pedro afundar completamente para depois dar uma lição de moral. Ele o socorreu no exato momento do desespero. Se você sente que as ondas da vida estão cobrindo a sua cabeça e que você está começando a afundar, clame agora mesmo. A mão de Jesus está estendida para você, pronta para te puxar para cima e te colocar de volta em terra firme. O sustento de Deus também se revela na clareza de pensamento. Em meio a uma crise, é comum um sentimento de confusão mental, onde não sabemos qual caminho tomar. O amor de Deus traz a sabedoria que vem do alto. Ele ilumina nossa mente, nos dá discernimento e nos mostra portas onde antes só víamos paredes. Se você precisa tomar uma decisão difícil, peça ao Senhor que te sustente com a sua luz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deixe que Ele seja o seu guia. O sustento não é apenas emocional, é intelectual e prático. Deus se importa com seus planos e com seu futuro. Confie que este tempo de deserto pelo qual você pode estar passando é apenas uma passagem, não a sua morada final. O deserto é lugar de aprendizado, de dependência exclusiva de Deus e de milagres diários. É no deserto que o povo de Deus conheceu a nuvem que os protegia do sol escaldante e a coluna de fogo que os aquecia nas noites frias. Assim é o amor do Senhor por você, uma proteção constante contra as adversidades do mundo e um calor que aquece o seu coração quando o mundo parece frio e indiferente.
Você está sendo sustentado agora, mesmo que não sinta arrepios ou emoções fortes. A fidelidade de Deus não depende dos nossos sentimentos, ela depende do caráter imutável daquele que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O amor de Deus que te sustenta é, acima de tudo, um amor paciente. Muitas vezes, nós nos cobramos perfeição, nos punimos pelos nossos erros e achamos que Deus só vai nos amparar se estivermos com a vida totalmente em ordem. Mas a verdade bíblica é outra. Ele nos ama e nos sustenta exatamente onde estamos, para nos levar para onde precisamos chegar. O sustento de Deus não é um prêmio para quem é forte, é um socorro para quem reconhece que precisa dele. Se hoje você se sente em pedaços, saiba que Deus é o oleiro que recolhe cada fragmento do seu coração e o refaz com suas mãos amorosas. Ele não descarta o que está quebrado, ele restaura o que o mundo deu como perdido. Viver sob o sustento de Deus significa aprender a vencer a ansiedade, esse mal que tenta roubar o nosso presente com medo sobre o futuro. A ansiedade é o sussurro do inimigo dizendo que você está sozinho e que tudo depende apenas do seu esforço. Mas o sustento de Deus é o brado de vitória que diz: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Quando Jesus nos disse para não andarmos ansiosos com o que comer, beber ou vestir, ele não estava minimizando as nossas necessidades básicas. Ele estava nos lembrando de que temos um Pai que sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. O sustento dele é a providência que chega antes da necessidade bater à porta. Pense no sustento de Deus como o ar que você respira. Você não o vê, mas sem ele, a vida cessaria em instantes. Você não precisa fazer um esforço hercúleo para que o ar entre em seus pulmões. Ele está lá, disponível, envolvendo você. Assim é a graça divina. Ela te envolve, te protege, te mantém de pé, mesmo quando você está dormindo e não pode fazer nada por si mesmo. Deus não dorme nem tosqueneja. Enquanto você descansa, Ele está velando pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu sustento e pela sua saúde. Aprender a confiar nesse cuidado invisível é o segredo para uma vida de paz, independentemente das tempestades externas. Muitas vezes, o sustento de Deus se manifesta através de pequenos livramentos que nem chegamos a notar. Aquele atraso que te impediu de estar em um lugar perigoso, aquele não que você recebeu e que te doeu, mas que na verdade te protegeu de um caminho errado, ou aquele pensamento repentino que te fez checar algo importante. Deus fala de muitas maneiras, e o seu amor nos guia com mansidão. Ele é o bom pastor que nos conduz a águas tranquilas e pastos verdejantes para restaurar a nossa alma. Se o caminho agora parece árido e seco, confie que ele conhece o mapa e sabe exatamente onde está a próxima fonte de água viva. Para quem é católico, lembramos da presença constante de Deus através da comunhão e da intercessão, sentindo o colo de um Pai que nunca nos abandona. Para quem é evangélico, lembramos da promessa da rocha inabalável que é Cristo, sobre a qual construímos a nossa casa para que nenhuma tempestade a derrube. No horizonte da fé, o que nos une é essa certeza absoluta: o amor de Deus é ecumênico, universal e infinito. Ele não olha para rótulos, ele olha para o coração que clama por sua presença. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e é o seu Deus hoje, neste exato minuto. Não permita que as circunstâncias atuais roubem a sua esperança. A esperança cristã não é um otimismo vago, mas uma âncora lançada na eternidade. Quando você diz Deus está me sustentando, você está declarando que a sua vida está fundamentada em algo que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. É uma força que vem de dentro, uma paz que excede todo o entendimento e uma alegria que não depende de circunstâncias favoráveis. Você é um milagre vivo, um testemunho do cuidado de Deus. Cada dia que você vence é uma prova de que a mão dele está sobre você, te guiando com sabedoria e te cobrindo com sua fidelidade. Viver sob o sustento de Deus também exige que tenhamos a consciência de que estamos em uma jornada espiritual. O amor de Deus é o nosso escudo, mas precisamos escolher segurar esse escudo todos os dias. O desânimo é uma das ferramentas que mais tentam nos afastar da percepção do cuidado divino. Ele chega de mansinho, sussurrando que nada vai mudar, que o seu esforço é em vão e que as promessas de Deus estão demorando demais. Mas o sustento do Senhor é justamente a voz da verdade que desmascara essas mentiras. Quando o desânimo bater, lembre-se de que a sua vitória já foi conquistada na cruz. O amor que te sustenta hoje é o mesmo amor que venceu a morte e o pecado. Deus nos convida a sermos resilientes, mas não com a nossa própria força. Ele nos dá a sua armadura. O sustento de Deus é o capacete que protege os nossos pensamentos do pessimismo. É a couraça que guarda o nosso coração das mágoas. É o cinturão da verdade que nos mantém íntegros em um mundo de ilusões. Quando você se reveste dessa presença, você percebe que o amor de Deus não é um sentimento passageiro, mas uma rocha firme. Você pode até balançar,
mas não vai desmoronar, porque a base onde você está pisando é eterna. O horizonte da fé se expande quando paramos de olhar para os nossos pés e começamos a olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Muitas vezes, o sustento de Deus se manifesta em forma de disciplina e correção. Um pai que ama o seu filho não o deixa caminhar em direção ao abismo sem avisar. Às vezes, as dificuldades que enfrentamos são o jeito de Deus nos redirecionar para o caminho certo. O amor dele é zeloso demais para nos deixar perder o que é essencial. Se você sente que está sendo provado, não murmure. Agradeça, pois a prova é sinal de que Deus está investindo em você. Ele está lapidando o diamante que existe em sua alma para que ele brilhe com a luz do reino. O sustento divino te dá a capacidade de suportar o processo para que você possa desfrutar do propósito. Pense agora em todas as pessoas que foram tocadas pela sua vida, mesmo quando você se sentia fraco. O sustento de Deus em você transborda para os outros. Às vezes, o seu testemunho de permanecer fiel em meio à dor é o que sustenta a fé de alguém que está te observando. Deus te usa como um canal de graça. Quando você diz "eu estou sofrendo, mas Deus está comigo", você está pregando o evangelho mais poderoso que existe. O amor de Deus nos sustenta para que possamos ser sustentáculo para os nossos irmãos. É uma rede de amor que liga o céu à terra e coração a coração. Estamos chegando a um momento muito especial deste vídeo, onde vamos elevar o nosso pensamento em uma oração de entrega e gratidão. Mas antes, quero que você visualize as mãos de Deus sobre a sua cabeça agora mesmo. Sinta o peso das preocupações sendo aliviado. Sinta a ansiedade perdendo a força. O sustento de Deus é real e está disponível para você neste exato momento. Não importa se você está em um ônibus, no trabalho, em casa ou em um hospital. Onde houver um coração que reconhece a soberania de Deus, ali o sustento dele se faz presente. Ele é o Deus do impossível, o Deus que abre caminhos no mar e faz brotar a água da rocha. Prepare o seu espírito para o que Deus quer falar com você nos próximos minutos. O amor dele é a força que mantém as estrelas em suas órbitas e a mesma força que mantém a sua esperança acesa. Você não é um acidente, você é um projeto de Deus. E Deus nunca deixa um projeto inacabado. O que ele começou em sua vida, ele vai levar até o fim. O sustento dele é a garantia de que a sua história terá um final de vitória, pois o autor da sua vida é o próprio Deus. Respire fundo, abra o seu coração e receba essa renovação que só o amor verdadeiro pode proporcionar. Chegamos ao momento mais sagrado da nossa reflexão, o momento em que abrimos o nosso diálogo direto com o Criador. Não importa onde você esteja agora, feche os seus olhos se puder, ou simplesmente incline o seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, entramos em Tua presença com o coração transbordando de gratidão e entrega. Reconhecemos, ó Deus, que sem o Teu amor não seríamos capazes de dar um passo sequer. Obrigado porque, mesmo nos dias em que o sol não brilhou e o cansaço tentou nos vencer, a Tua mão direita nos sustentou com fidelidade. Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Senhor, Tu conheces as lutas que não são contadas a ninguém, as lágrimas que caem no silêncio do quarto e as preocupações que tentam roubar o sono. Que o Teu amor, que excede todo o entendimento, visite agora cada lar, cada leito de hospital, cada ambiente de trabalho. Que o Teu sustento seja sentido como um abraço apertado, trazendo a certeza de que o amanhã pertence a Ti e que nada fugiu do Teu controle. Renova as forças do que está desanimado, cura as feridas de quem foi machucado pela vida e abra as portas que parecem estar travadas. Declaramos, Senhor, que a nossa confiança não está em homens, nem em bens materiais, mas no Teu nome, que é rocha inabalável. Que cada espectador do horizonte da fé saia deste momento com a alma leve, sabendo que é amado com amor eterno e incondicional. Que a Tua paz, que o mundo não pode dar, guarde os nossos pensamentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Pedimos que a Tua providência nunca falte em nossas mesas e que a Tua luz nunca se apague em nossos caminhos. Amém. Sinta essa paz invadindo o seu ser. O amor de Deus é a força que te mantém de pé e a esperança que te faz olhar para o futuro com coragem. Lembre-se sempre, você nunca está sozinho, pois o Criador do Universo escolheu habitar em você e cuidar de cada detalhe da sua existência. O horizonte da fé está aqui para caminhar ao seu lado, lembrando que a luz de Deus brilha mesmo nas noites mais escuras. Que essa mensagem de sustento e cuidado permaneça em seu coração durante toda esta semana, servindo de escudo contra qualquer desânimo ou medo que tente se aproximar. Esperamos que este vídeo tenha sido um bálsamo para sua alma e um reforço para sua caminhada espiritual. Se você sentiu a presença de Deus através destas palavras, não saia sem deixar o seu like.
O seu joinha é fundamental para que esta mensagem de esperança alcance milhares de outras pessoas que também se sentem sozinhas e precisam saber que Deus as sustenta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos encontros diários com a fé. Deixe também o seu comentário abaixo. Escreva um pedido de oração ou apenas uma palavra de agradecimento, pois a nossa equipe e a nossa comunidade estarão intercedendo por você. E, por fim, exerça a caridade da partilha. Envie o link deste vídeo para os seus grupos de família, amigos e para aquela pessoa especial que Deus colocou no seu pensamento hoje. Ao compartilhar a palavra, você se torna um instrumento do sustento de Deus na vida de outra pessoa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que o amor de Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no Horizonte da Fé.